Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3. B3, se você ainda não sabe, é Brasil Bolsa Balcão. É o novo nome da Bolsa Brasileira, Bolsa de ação e de outras coisas também, de commodities, derivativos, etc, etc. Esse programa você pode, depois que você vê, assistir na TV Canal do Boi, você pode assistir também no Facebook e também, uma semana mais ou menos depois, ele fica disponível no YouTube. Aí você assiste a hora que quiser, o dia que quiser. Basta ter internet e ponto. Bem, se alguma coisa no Brasil, no último ano, hoje é 2018, estou falando de 2017, se é um setor do agronegócio brasileiro que sofreu por vários motivos, eu não vou repetir coisa aqui, em 2017 foi a pecuária brasileira, pecuária de corte. E a pecuária brasileira está se tornando, ou já é, talvez, uma das mais modernas do mundo, tanto no que diz respeito ao tratamento dos animais, genética, acho que até nanotecnologia, DNA, tudo que há de moderno, de mais interessante para a pesquisa, a pecuária já pratica no Brasil. E é esse o assunto do programa. Eu vou conversar com um pesquisador, professor doutor Pietro Baruzelli. Ele é professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, Universidade de São Paulo. E ele trabalha exatamente com essa coisa, com esse assunto de reprodução na área de pecuária de grandes animais, acredito eu. A minha primeira pergunta para o professor, primeiro boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Como é que está? Porque só rapidamente, vou tentar editar rapidinho. Desde que eu estou nessa área, já faz um bocado de tempo, a pecuária sempre foi considerada, até muito, muito próximo, o setor mais atrasado, conservador. Mas isso mudou muito. Então eu queria saber hoje qual é o cenário que nós temos para a pecuária de corte, se isso que eu falei é verdade. Bom, a pecuária de corte brasileira, ela é a maior do mundo em termos numéricos. Ela tem um potencial gigantesco, os índices de produtividade estão aumentando a cada dia, só que a gente tem desenvolvido no Brasil inúmeras tecnologias pelas universidades, pela Embrapa, pelas instituições de pesquisa, e elas estão sendo aplicadas pelo produtor, mas ainda tem um espaço muito grande para a gente melhorar a produtividade da pecuária. Mas está indo muito bem. O que eu lembro, não é atual, viu, professor? Comparar o desfrute da pecuária brasileira com a americana, com a australiana, que o desfrute é ruim ainda. Né? A gente verifica que nós temos ainda um espaço muito grande para aplicação de tecnologia e aumento de produtividade. Um exemplo muito simples. Nós temos no Brasil em torno de 212 milhões de bovinos, pelos últimos dados, né? O maior rebanho bovino do mundo. Os americanos, eles têm próximo a 90 milhões de bovinos. Nós produzimos em torno de 10 milhões de toneladas e eles produzem 11 milhões de toneladas, com menos da metade do nosso rebanho. Então, para mostrar que nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo a cada ano, mas nós temos ainda um espaço muito grande para aplicação de tecnologia e aumento de produtividade. Quando você fala em produtividade, o que o produtor pode fazer? O que tem disponível hoje? Então, o que nós verificamos hoje, quando a gente fala um pouco na pecuária de corte, é que nós ainda estamos com índices aquém do que poderíamos estar. Então, vamos falar um pouco da área de reprodução. O Brasil tem em torno aí de 80 milhões de fêmeas em idade reprodutiva, desse universo de 212 milhões de bovinos. Essas 80 milhões de fêmeas acabam produzindo para o nosso setor, para a cadeia de produção, 60% de bezerros por ano, que é um índice ainda muito aquém do que poderíamos ter hoje usando tecnologia. Os países mais avançados trabalham com um índice de 80% de bezerros produzidos para cada fêmea em idade reprodutiva. Veja que esses 20% de animais é uma quantidade extremamente grande e poderia fazer com que a pecuária fosse muito mais produtiva. Então nós temos
milhões de vacas no Brasil que comem o ano inteiro sem produzir um bezerro ao produtor. E para isso nós temos pacotes tecnológicos, né, já desenvolvidos e já validados, que estão sendo utilizados por vários produtores, mas ainda falta chegar para alguns pecuaristas, né, essa informação, uma avaliação mais precisa, técnica e econômica da utilização, para que a gente possa melhorar a produtividade ainda mais da pecuária brasileira. Eu estava tentando fazer conta, eu sou péssimo de conta, 80 milhões de vacas, 6 vezes 48 milhões de bezerros por ano. Quando isso. Poderia produzir mais, ou quase isso. Daria 80, 64. Exato, 64 milhões de bezerros. É uma baita diferença. É uma diferença muito grande. Isso tem um impacto muito grande na produção pecuária como um todo. É uma pergunta que eu não pensei agora. A pecuária continua com aquela história de ciclos? Continua tendo ciclos no Brasil? Existem esses ciclos da pecuária dependem muito da demanda e da oferta, né? Eles existem, eles estão ficando com a informação tecnológica, eles estão reduzindo, né? Os ciclos existem ainda, mas as amplitudes estão mais reduzidas. Mas hoje existem estudos dos ciclos, né, para que o pecuarista conheça esses ciclos e saiba orientar a sua produção conforme o ciclo, né? Hoje está muito bem conhecido. Antigamente era assim, a arroba do boi em maio aqui no gráfico, né? Exato. Em outubro aqui, né? Exato. Hoje não tem mais essa... Hoje essa diferença diminuiu. Hoje nós temos ferramentas de alimentação onde você pode diminuir o impacto do período seco com um custo-benefício favorável. Nós temos a questão dos confinamentos que tem aumentado, apesar do índice ainda não ser muito elevado. Nós temos a cada ano aumentado o número de animais confinados no Brasil ou semi-confinados e faz com que esse ciclo seja reduzido. Eu ouço do pecuarista aqui, você deve estar cansado de ouvir, né? Que para você fazer uma pecuária de bom nível, são 2 ou 3 fatores, eu vou lembrar de 2. É genética e alimentação. Exato. Não adianta você ter um e não dar o outro, é isso mesmo? Exato, sem sombra de dúvida. Essa interação genética-alimentação é extremamente importante. E um dos grandes motivos da baixa eficiência de produção de bezerros no Brasil está na questão da alimentação, da nutrição. Então, os sistemas que nós temos de operacionalização ou de produção de bezerros, né, as fazendas de cria, muitas vezes pecam em não oferecer uma alimentação adequada para a fêmea. Aí a fêmea acaba não tendo um desempenho reprodutivo para chegar àquele índice de 80%. E por isso que nós estamos trabalhando num índice médio nacional de 60%, que acaba diminuindo bastante a eficácia da pecuária brasileira, porque o sistema de cria é o início da cadeia de produção. Quanto mais eficiente... Quer dizer, o cara que tem a vaca e vai produzir bezerro. Que vai produzir bezerro, e aí que começa todo o sistema de produção. E aí que está um dos grandes gargalos. E aí nós podemos usar tecnologias. Hoje a gente trabalha exatamente em tentar aumentar a eficiência reprodutiva dessas fêmeas, usando 2 pontos importantes. Primeiro é fazer com que ela produza uma maior quantidade de bezerros produzidos por ano. E segundo é utilizar a genética para que ela produza não só em quantidades, mas um bezerro de qualidade. E aí entram os programas de inseminação artificial, onde... O senhor vai falar já, tem que pedir um intervalo. Okay. Pode ser? Lógico. Gente, aqui comigo o professor Dr. Pietro Baruzelli. Ele é professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Sempre que vem professor da USP aqui, eu lembro, porque eu nasci no Brás, sou paulistano e me orgulho do que sou. A USP foi a vitória nossa na Revolução de 32, depois da luta contra a ditadura de Getúlio Vargas, acho, se eu não me engano, é que foi criada a USP, foi criada no bojo. É uma vitória, eu falo isso aí, enche o peito. Vamos ao intervalo, eu volto já. Ok, estou de volta, esse é o segundo bloco da conversa com o professor Dr. Pietro Baruzelli, professor da Faculdade FMVZ, resumindo, da USP, Veterinária e Zootecnia. E eu cortei o professor antes do intervalo justamente quando ele ia começar a falar das tecnologias
que se usa para melhorar o rebanho, que é genética e Eficiência reprodutiva. A palavra é sua, professor. Então, para fazer um histórico, né, de novo, sobre como nós produzimos bezerros para o setor de produção, para a cadeia de carne como um todo, nós produzimos esses bezerros hoje em baixa eficiência, como nós tínhamos comentado, 60% de eficiência, e a ferramenta que o produtor brasileiro hoje mais utiliza para a produção desses bezerros é a monta natural. Então, alguns números. Hoje, 88% dos bezerros produzidos no Brasil vêm de monta natural e somente 12% vem de inseminação artificial. Então, ainda a gente utiliza a ferramenta da inseminação artificial com baixa intensidade, por alguns motivos tecnológicos, né, que antigamente, para inseminar, nós precisávamos detectar o cio da vaca, tinha que observar o cio de manhã e de tarde, então o pecuarista de domingo a domingo. Então as vacas geralmente também não manifestam cio nas condições brasileiras por questões nutricionais e outros problemas. Então os programas de inseminação artificial foram muito pouco utilizados na história e eles estão relacionados à evolução genética. Por quê? Porque o touro que está montando a campo, ele tem uma qualidade genética inferior ao touro que está na central. Que hoje, inclusive, nós temos os programas de genômica, de identificação bastante precisa de que aquele indivíduo vai transmitir para a descendência uma carcaça de melhor qualidade, um ganho de peso de melhor qualidade. E tudo isso, logicamente, é muito bem visto pelo mercado e está ligado à rentabilidade e ao retorno da atividade. Bom, nós não usamos, então, de uma forma geral até hoje, a inseminação artificial. Mas tem uma tecnologia que tem ajudado bastante, que chama IATF. Hoje, que é a reprodução assistida. Então, a gente programa a ovulação das vacas. Então, a vaca, independentemente dela estar manifestando o cio ou não, nós fazemos um tratamento, certo, nessa vaca, com os hormônios que a própria vaca produz, se ela estivesse ciclando. Então nós estamos suplementando a vaca com o próprio hormônio que ela estaria produzindo. Não tem contraindicação nenhuma, porque os hormônios são naturais. Fazemos um primer hormonal na vaca, fazemos ela ovular e inseminamos todas as vacas num dia só. Então fazemos uma reprodução programada e assistida na fazenda. Isso faz com que as vacas se tornem gestantes rapidamente após o parto e faz com que ela produza um bezerro por ano, que aí a gente aumenta a eficiência reprodutiva. Então a gente pega o sêmen dos melhores touros geneticamente provados e estamos usando isso em maior escala. Hoje nós estamos inseminando 12%, que acaba sendo pouco, mas há 10 anos nós inseminávamos 6% do rebanho. Então nós dobramos a quantidade de vacas inseminadas e temos ainda uma perspectiva de crescer. É um mercado que vem crescendo bastante. É a associação da inseminação com alto valor genético com as técnicas de reprodução programada, fazendo o criador produzir um bezerro em qualidade e em quantidade superior à da monta natural. Então, inclusive com custo-benefício hoje calculado e avaliado. Então hoje é possível o criador, com o conhecimento técnico e o conhecimento do projeto financeiro, utilizar essas tecnologias na fazenda. As vantagens do IATF, ou da inseminação assistida, os pecuaristas que praticam, eles ficam o dia inteiro falando das vantagens. Exato, exato. Você poder inseminar tudo num dia, sei lá, 1000 vacas, não sei quanto consegue por dia, mas consegue bastante, dependendo da fazenda, da equipe, da quantidade de currais. Mas hoje a gente insemina em média de 1 vaca por minuto. A gente é uma linha de produção de gestações, né? Então conseguimos inseminar até 60 vacas por hora ou mais, dependendo das fazendas mais organizadas, até 80 ou 100 vacas por hora. Professor, não é isso que eu não entendo, mas é falta de conhecimento meu mesmo. Por exemplo, todas elas estão no cio naquele determinado dia, momento, sei lá. Aí, por exemplo, em 1 hora você inseminou 60. Eu achei, dos números que me passaram, outras pessoas, né? Eu achei que na primeira inseminada que o resultado é baixo. Me falaram que não, que é alto. 60%, 60%. Excelente pergunta. O programa de sincronização, a gente não observa mais o cio da vaca. A gente sabe que ela vai ovular em determinado período.
E procede a sua pergunta, né, como curiosidade, mas elas ovulam, questão técnica, em torno de 70 horas após a retirada dos tratamentos que nós fazemos. E nós inseminamos essa vaca e o que faz com que entre a primeira e a última concepção seja muito parecida é a durabilidade do espermatozoide no trato genital. Então nós temos touros de alta fertilidade onde a durabilidade é em torno de 1 a 2 dias, então de 24 a 48 horas. Então mesmo você tendo uma variabilidade no momento da inseminação, o espermatozoide está pronto na hora da ovulação para que faça a fertilização, porque ele tem uma duração relativamente grande dentro do trato genital. Ele tem uns que duram mais, uns que duram menos, é isso? Aí que a diferença de touros com maior fertilidade, menor fertilidade. Então os touros de alta fertilidade, que hoje inclusive está sendo muito estudado pela ciência, o produtor hoje ele não tem somente um touro de alto valor genético que transmite para o seu descendente um bezerro de alta capacidade de produção, mas ele também consegue identificar pela tecnologia os touros que são mais férteis e menos férteis. Então hoje com a IATF, esses estudos possibilitaram ocorrer esses estudos devido a gente poder comparar vários touros no mesmo dia, no mesmo momento. Então vai inseminar 200 vacas, a gente pode usar 2, 3 touros e comparamos a fertilidade daqueles touros nas mesmas situações. Então hoje o criador... E tem o componente a fêmea também, né? Tem a fêmea, mas como a gente dilui 200 fêmeas para 2 ou 3 touros, a fêmea a gente acaba tirando do modelo, porque ela está no mesmo dia, no mesmo momento, e estudamos a fertilidade do macho. Então hoje, para você ver o criador ter bastante confiança na tecnologia, ele tem um programa de alta eficiência na sincronização da ovulação e ele pode escolher um touro que tem alto desempenho e alta fertilidade no momento da inseminação. Tudo isso faz com que a tecnologia seja mais sustentável, né? E seja aplicada com mais eficiência dentro da fazenda. Como diz, nós vamos um intervalo, outro intervalo, como diz um conhecido seu, eu gosto muito dele, eu chamo de Ian Hill, mas aqui ele chama de Ian Hill. Ele adora falar sobre isso, sobre o negócio de genômica e tal, que a palavra que ele adora é acurácia. Acurácia. Então o professor não falou acurácia, mas é mais ou menos. Quando você vai fazer, você sabe mais sobre o que você vai produzir. Intervalinho, já vamos para o último bloco. Segundo o professor Pietro Baruzelli nós combinamos um pouquinho antes do programa, ele vai falar um pouco da parte econômica, que também é super interessante, embora, evidentemente, tem muita coisa sobre a parte técnica que não deu tempo, não vai dar tempo. Aí ele tem que voltar outro dia. Vamos no intervalo. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Meu entrevistado, professor doutor Pietro Baruzelli. E eu tenho umas coisas que eu repito, que vocês devem achar que eu estou gaga, mas não estou. Eu chamo de professor doutor quem é professor doutor, tá? Aqui, saiu da faculdade é bacharel, tá? Professor doutor é porque fez mestrado, doutorado, e agora eu aprendi que tem um monte de pós-doc também que pode fazer, que é super legal. E só uma informação, hoje em dia para você conseguir um trabalho legal, pode fazer pós-doc, viu? Porque só o mestrado e o doutorado é capaz de não dar. Professor, eu anunciei que a gente ia falar do lado econômico. Eu fiquei impressionado com esse número de 12% de inseminados no Brasil, não é isso que o senhor falou? Exato, exato. Mas depois, quando teve o intervalo, eu fiquei pensando, 80 milhões de vacas, são 8 milhões. É um número pequeno para um país como o Brasil, que tem esse rebanho, maior rebanho comercial do mundo, né? Mas está melhor, como o senhor disse, de 6 para 12 em 10 anos. 10 anos é apenas uma década, não é tanto tempo assim. Eu já ouvi gente aqui, por isso que a pergunta vem a propósito do senhor, que essas tecnologias, não sei se é o caso do IATF direto, propriamente, mas que o produto encarece um pouco o produtor. Eu sou daquela geração, daquela gente que there is no free lunch, né? Você quer coisa boa, você tem que gastar. É um pouco caro, mas não é fora do padrão, né?
Não, eu acho que caro é produzir 60% de bezerros por vaca por ano, né? Logicamente, as técnicas de reprodução, elas têm um retorno no tempo. Por exemplo, nós temos um grupo de fêmeas hoje que vão ser inseminadas. E esse grupo de fêmeas, ele tem um custo no momento, que são os custos de sincronização, o custo com o sêmen, a aquisição do sêmen, o custo com a mão de obra para operacionalização todo o processo. Vai gerar uma gestação, a gestação no bovino em torno de quase de 10 meses, certo? 9 meses e meio, vai nascer esse bezerro, ele vai ter que mamar na fêmea e vai ser desmamado. Então, o investimento hoje em pecuária de corte para a produção de um bezerro para o mercado, ele é em torno de 1 ano e meio. Então, às vezes, o pecuarista está percebendo que ele está desembolsando no momento e ainda ele não teve o retorno, que vai ser daqui a 1 ano e meio. Mas quais seriam os pontos importantes dessa ferramenta? Pela ferramenta, comparando sempre, a gente faz os cálculos sempre comparando com a monta natural, que é o que quase 90% do criador brasileiro faz. Quando nós temos touros, né, nós temos primeiro, o touro tem um custo, custo de aquisição e custo de manutenção. Nós, no caso de usarmos a inseminação, vamos reduzir ou até eliminar a necessidade de touros. Então, nós tiraríamos esse custo na produção do bezerro. E vamos entrar com os programas de sincronização. Esses programas de sincronização, sincronização com inseminação, que é a IATF principalmente, quando eles são comparados com a monta natural, a gente percebe que a gente produz mais bezerros para cada 100 fêmeas da propriedade. Quantos bezerros a mais? De 8 a 10% de bezerros a mais. Se nós colocarmos aí a R$ 1.000, nós já teríamos para o criador, para cada 100 fêmeas, um ganho aí entre 8 e 10 mil reais direto, que é só de a quantidade de bezerros produzidos para cada 100 vacas. Somente esse quesito já paga praticamente os custos operacionais de uma sincronização. Quanto é que sai hoje o criador sincronizar uma fêmea e fazer para que cada fêmea você tenha uma quantidade de animais gestantes? Hoje depende muito do valor, mas está saindo entre 50 e 60 reais por fêmea sincronizada e inseminada. Então, o aumento de bezerros nascidos e o aumento do quilo de bezerro produzido também, que é outro fator importante que a gente tem que levar na conta, por dois motivos. Pela genética, então nós introduzimos genética superior, então conforme a DEP dos touros, nós podemos ter um ganho de peso aí, gerando de 5 a 15 quilos, dependendo dos touros, a mais na desmama. E tem outro fator que é muito importante, que quando a gente faz a IATF, a gente emprenha a vaca logo no início do pós-parto. Então os bezerros nascem na estação de nascimento, são os primeiros bezerros a nascerem. Os bezerros que nascem antes já pesam mais a desmama também, por uma questão do tempo e da melhor época de nascimento. Então nós podemos colocar também aí mais 20 quilos de peso a desmama. Só fazendo as contas, a IATF comparada com monta natural, tem ganhos próximos aí com o investimento pago, pode 50% até 100% de retorno a mais para o sistema de cria, comparado com a monta natural com baixa eficiência reprodutiva, que logicamente seria a média, que eu estou comparando com a média do rebanho nacional. É o que eu ouço falar para alguns pecuaristas que fazem a IATF, além do ganho em peso, em carne, né, produzir mais carne por hectare, que é uma coisa importante. Eu não me lembro exatamente quem me disse isso, mas ele falou, faz uns, sei lá, 8 anos que ele começou se é que é isso, um pouco menos. Você não tem ideia da qualidade geral do meu rebanho, como melhorou. Que é o que você está falando, aí é genética, né? Você não aumenta só o peso. Como você usa touros com qualidade, você melhora a qualidade do rebanho como um todo, né? Você, por exemplo, um pecuarista de cria, ele tem que tomar muito cuidado com a reposição. Então ele está produzindo esse ano a metade macho, metade fêmea, a não ser que ele use semi-sexado, que é outra tecnologia que está disponível hoje, mas ele tem metade macho, metade fêmea. E aquela fêmea vai ser
a futura fêmea do rebanho. Então, se nós estamos usando aqui uma genética de qualidade, na reposição ele está melhorando o rebanho. Outra coisa importante dos programas de reprodução assistida é que como a gente programa a fêmea para ficar gestante no início da estação de monta, ela pare antes, ela desmama um bezerro mais pesado e esse bezerro que nasceu antes e é mais pesado, ele chega a ganhar 1 ano, ele é abatido 1 ano antes do que um bezerro, geralmente por monta natural, que a vaca acaba emprenhando mais tarde na estação de monta. E a fêmea que nasce cedo, ela emprenha antes, que é outro gargalo da pecuária brasileira. Esse é um número relativamente ruim da pecuária brasileira ainda, que a idade média, a primeira cobertura nossa, hoje está girando em torno de 3 anos, e o primeiro parto em torno de 4 anos. Isso é um índice ainda que nós temos que trabalhar bastante para melhorar a eficiência da pecuária. E nós e vários outros institutos de pesquisa, estamos tentando fazer com que a fêmea de corte brasileira fique gestante hoje com 1 ano e não com 3 anos. Tem gente que faz isso. Já tem várias pessoas fazendo isso, vários pecuaristas que já viabilizaram isso técnica e economicamente. Então, é um índice ainda que tem que ser melhorado. Mas a prenhez precoce da fêmea começa no momento que você fez a gestação da mãe dela. Então aí que está o programa de reprodução assistida, ele é importante porque ele não deixa a vaca atrasar a gestação do começo da estação de monta. Isso tem um impacto na cadeia como um todo e isso acaba tendo um retorno econômico já calculado e viável para o pecuarista, que acaba fazendo com que a propriedade se torne muito mais rentável. Professor, você não sabe como eu lamento, mas nosso tempo acabou. Bom, o senhor fica convidado, quando eu sei que trabalham muito por pesquisa e viagem, mas a gente pode combinar de voltar a falar. Eu não sei, algum pesquisador, alguém também me disse que a pecuária brasileira evoluiu muito, e o senhor demonstrou isso aí com os dados de ganho e tudo, né? Mas ainda com essa questão da reprodução, diz que ainda nós vamos ter grandes surpresas, tem muitas coisas para descobrir, né? Temos muito a melhorar. Hoje nós saímos de um nível tecnológico relativamente ruim, uma produtividade baixa, ela melhorou muito, mas a gente tem condição de dobrar ainda a produtividade. Professor, muito obrigado. Ok. Gente, é isso. Conversei com o professor Pietro Baruzelli, professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. O assunto, reprodução animal e aí, um cenário da pecuária brasileira. Boas notícias. Até o próximo programa. Obrigado. Tchau.